Boa noite, estamos começando mais um Farmacast. Hoje estamos com mais um grupo do terceiro período. Eu sou a Larissa Freire. Bárbara Moll. Flávia Swick. E eu sou a professora Tatiana, responsável pela disciplina do PROEX do terceiro período do curso de farmácia. E hoje vamos abordar o assunto do benefício dos fitoterápicos e o seu uso racional. Então vamos começar falando o que são os fitoterápicos. Então, os fitoterápicos, eles são produzidos a partir de plantas com propriedades medicinais. Eles têm a função de, então, curar enfermidades ou, então, promover o alívio delas. Eles podem ser apresentados, então, na forma de comprimidos, de cápsulas, de chás, xaropes, pomadas, tudo depende, então, da finalidade para qual a pessoa vai utilizar. A aromoterapia e a homeopatia muitas vezes são confundidas com fitoterápicos, mas eles apresentam diferenças. Porque os fitoterápicos, ao contrário dos outros dois, eles apresentam, então, estudos que comprovam a eficácia dessas plantas medicinais. E a aromoterapia, então, consiste na utilização de óleos essenciais para inalação ou uso tópico e que vai promover, então, os estímulos físicos e emocionais. Em relação à homeopatia, então a homeopatia ela é uma diluição de substâncias que em altas doses elas causariam, né, então os sintomas, mas que então nessa diluição de doses menores elas seriam capazes de curar esses sintomas. Em relação ainda aos fitoterápicos, eles podem ser divididos em duas classes: os MFs, que são os medicamentos fitoterápicos, e os PFTs, que são os produtos tradicionais fitoterápicos. Então, os MFs, eles precisam conter bula e eles precisam de estudos que comprovem, então, a sua eficácia. Enquanto os PFTs, eles não precisam, né? Eles precisam, na verdade, de um folheto, né? Informando todas as funções, né? Para que ele funciona. E ele é aprovado a partir, então, da apresentação de dados de utilização na própria população. Então, a população vai fazer o uso deles e a partir da eficácia ou então, né, das contraindicações que essa população apresentou, eles são aprovados. Então, basicamente, é dois tipos. Um que tem que ter comprovação científica, bula, como se fosse um medicamento alopático. E o outro que não tem necessariamente estudos científicos, porém, os dados eles são baseados com experiências de um certo grupo de população. Exatamente. Que seria a finalidade do uso, ou então os efeitos adversos, no caso. Porque mesmo sendo produtos naturais, produtos fitoterápicos, eles têm todo uma indicação e podem vir causar problemas também, no caso, né? Então, seria basicamente essa a diferença. Por isso que a gente até tem hoje na farmácia fitoterápicos que são vendidos até como medicamentos, ficam lá na prateleira normal. E aqueles outras opções de plantas que têm uma indicação mais... não é mais terapêutica, mas sem a comprovação científica, no caso. Isso, exatamente. Aí vem o questionamento desde quando são conhecidos e utilizados. A gente tem registro dos indígenas e africanos que fazem uso deles, desde rituais e das propriedades medicamentosas. Na Grécia e no Império Romano também eram utilizados e hoje são produzidos em larga escala em indústrias. Os benefícios dos fitoterápicos são aplicados desde sua utilização para cura, tratamento e prevenção de doenças. Eles devem ser regulamentados pela Anvisa, tendo sua eficácia e segurança comprovadas. O que devemos analisar para poder usar um fitoterápico? Temos que analisar que ele seja regulamentado na Anvisa, que ele seja a planta correta, na dosagem certa, para o paciente certo, porque temos grupos de riscos, tais como gestantes, idosos, crianças e lactantes. Os fitoterápicos, apesar de serem produtos naturais, eles não são inofensivos. Temos que prestar muita atenção nisso, porque eles podem sobrecarregar o seu fígado, os rins, sistema nervoso, podem alterar a pressão arterial, eles podem causar inúmeros problemas no seu organismo, desde interações medicamentosas, que também as meninas vão comentar daqui a pouco. Até mesmo óbito, né? Na verdade, se a pessoa não utilizar corretamente, utilizar em altas doses, pode causar óbito também.
Porque ele é considerado um medicamento. E assim como todos os outros medicamentos, a gente tem que ter, então, esse cuidado. Essa precaução. Exatamente. Isso. Ele também tem que ter esses cuidados com os fitoterápicos. Então, assim, muita gente às vezes pensa que por eles serem naturais, como a Flávia comentou, eles não têm risco algum. Então, sei lá, a minha vizinha lá indicou um medicamento que era bom para dormir. E aí, sem consultar nada, sem ver em lugar nenhum, eu começo a ingerir essa medicação. E daí eu não vejo se ele é regularizado, não vejo para que ele serve, se de fato ele serve para aquela função. E aí começo a tomar essa medicação. E aí, como a Flávia falou, então ele pode sim, até mesmo interagir com outros medicamentos que talvez a pessoa já está fazendo uso. E ele pode, então, causar também efeitos colaterais, alergias, porque cada organismo reage de uma forma. E no caso dos não regularizados, então, também são um risco para a saúde. Mas olhando um pouco fora do âmbito industrial, o fitoterápico não é só um medicamento preparado numa indústria. Ele pode ser um chá que eu colhi. Mas agora, eu sei a forma certa de preparar esse chá? Sei se é por cocção, infusão, se eu tenho que ferver, se é o caule, se é a flor, se é a folha. Não, eu não sei. Eu peguei o chá que minha vizinha recomendou e estou usando para mim dormir, como a Bárbara está falando. Ele vai me fazer um efeito completamente adverso, porque às vezes eu já estou usando algum medicamento que ele tem uma reação. Isso não vai ser bom para mim. Também tem a questão de analisar de onde é que veio o tal do fitoterápico. Se eu vou pegar ele na rua do meu bairro, que eu não sei se passa rede de esgoto, se está tudo certo, se não tem nenhum problema, se a planta está ali certinha, ou se eu fui lá no mercado, comprei, se eu fui em uma loja de produtos naturais, uma farmácia, pedi orientação, se eu peguei com receita, que isso é muito importante, a gente deve tomar fitoterápicos indicados por profissionais que possam e tenham conhecimento para fazer essa indicação. Nunca, jamais fazer automedicação. Isso nunca acaba bem. Exato. E também, assim, a gente sabe que a planta, ela não tem só aquele ativo, no caso, né? Então, a planta, ela tem vários ativos e que quando a gente extrai essa planta, leva ela para a indústria, então a gente tem, a gente consegue extrair a porção específica da planta em que vai fazer o efeito. Que é, digamos assim, quando eu tenho uma planta, a planta ela é formada por raiz, caule, folhas. Então, eu sei que existem estudos em que, dependendo da planta, a folha tem uma maior concentração de ativos. Então, é selecionado as melhores folhas, são só as folhas, e que com isso a gente extrai só aquele ativo e consegue dosar. Quando a gente colhe, né, no caso que a gente acaba não tendo, não tem conhecimento da procedência, então eu posso estar até ingerindo substâncias que possam ser nocivas ao meu organismo. Então, uma coisa que às vezes pode contribuir, pode estar prejudicando, e não porque ela não faz efeito. Sim, ela faz, só que às vezes ela tem outras substâncias juntos que não foram isoladas, que não foram retiradas para aquele consumo que está sendo consumido numa forma geral que pode prejudicar o organismo. E além dos fitoterápicos, que é o nosso foco, existem muitos outros grupos, como a homeopatia, a aromaterapia e os nutracêuticos. Quando você vai pesquisar uma receita, um chá ou alguma coisa do gênero na internet, normalmente aparecem receitas com inúmeros ingredientes. Vamos citar ingredientes. Sim. Você vai lá e mistura hortelã, ginkgo biloba, valeria, um monte de coisas assim. Você não tem noção do quanto isso vai prejudicar o seu organismo, o que isso vai interagir ou com o que você já está tomando. Isso não vai acabar sendo bom. E tá aí a importância do farmacêutico para realizar a atenção farmacêutica e realizar, analisar, ver se tem alguma interação medicamentosa com os medicamentos que você pode já estar utilizando, tanto ver se você pode realmente tomar aquilo, se você não está dentro do grupo que pode oferecer riscos à sua saúde. E sobre todos esses fatores, a gente realizou uma pesquisa com os estudantes de farmácia, FAG, onde a gente perguntou se eles usam fitoterápicos e se eles usam com indicação, com receita ou não, por uso próprio. A gente teve o total de 76,7% das respostas que já utilizaram fitoterápicos, não especificaram qual, mas já utilizaram, e 16,7% utilizam atualmente. Dos que utilizam, 63,3% utilizaram sem prescrição médica.
e 30% usaram com a prescrição, o que não é uma porcentagem É uma boa. porcentagem bem alta, na Alta, verdade, né? exato. Claro, assim, foi só uma amostra a nossa pesquisa, né? Não foi nada assim muito aprofundado e nem com um número muito grande de participantes, né? Mas, assim, o que que mostra? Mostra que, na verdade, muita gente faz o uso desses fitoterápicos sem saber, na verdade, sem orientação alguma. E, às vezes, até, na verdade, a gente não chegou a perguntar, né? Mas muitas pessoas nem devem saber para que eles Qual é a realmente principal função, servem, né? exatamente. Exato. Sendo que eles podem atuar de várias formas e para cada paciente ele age de uma maneira. Então, de repente, o que é bom para você não é bom para mim e funciona diferente no meu organismo. Uhum, exato. E vocês fizeram uma pesquisa com estudantes de farmácia. De farmácia, Isso, aham. Que exatamente. são futuros profissionais da saúde. Então, se a gente estender, às vezes, a pesquisa para uma população que talvez não tenha uma relação com uma formação numa área da saúde, eu creio que até possa ver, pode até acontecer desses números serem até maiores, porque é muito comum, né? As pessoas falarem, eu tomo um chá para isso, tomo um chazinho para aquilo, mas muitas vezes, claro que contribui, ajuda sim, mas sem realmente saber qual é a indicação e o que é mais importante, sem saber o que pode vir a causar como uma reação adversa. E muitas vezes até causa essa reação adversa e a pessoa, às vezes, ela não relaciona porque é apenas um chá, porque é apenas um produto natural. Então, a gente nunca pensa que pode ser que tenha vindo desse produto, que pode ser qualquer outra coisa que eu tenha feito, mas que, na verdade, pode ter total ligação direta com um fitoterápico, porque ele tem uma ação medicamentosa. Sem falar que, no tanto das pessoas usarem sem a receita, muitas vezes eles podem pegar um medicamento que não é regulamentado. Então, como já foi citado antes, todos os medicamentos, os fitoterápicos, têm que passar pela regulamentação da Anvisa para ser analisado qual que é a planta, qual que é a parte da planta que está sendo utilizada, a sua composição, se é só isso mesmo que ela está usando, se ela está usando outras substâncias juntos. Tanto que para verificar se o medicamento ele foi regulamentado, tem a RDC número 26 de 2014, que indica que a embalagem ela tem que conter o número de registro da Anvisa ou alguma frase que diga que foi regulamentado. Ou notificado, no Ou caso. notificado. E também, caso não esteja essa indicação na embalagem, é importante verificar no site da Anvisa para ver se esse fitoterápico ele está apto a ser ingerido ou, se não, ele não estiver listado, é melhor notificar a Anvisa. Ou então a vigilância sanitária, Ou a né, vigilância da sanitária. Um cidade. órgão Aham, que seja exatamente. relacionado. E se for utilizar algum fitoterápico, também pode utilizar o site Mementos Fitoterápico, que ele contém todas as informações de como fazer, a maneira de preparo, qual a parte que você utiliza e para que é utilizado, interações, ele cita tudo. É um guia, um formulário para você não ter erro na utilização, usar com segurança e eficácia. Inclusive, tem algumas indicações da Anvisa sobre como identificar, então, o que é regularizado do que não é regularizado. Para os números de regularização, então, eles têm que ir de 2 a 8. Se apresentar como primeiro número, então, o 1 ou o 9, pode ser que não seja regularizado, mas também dá para, que nem novamente a Larissa falou, né, confirmar no site da Anvisa. Outra coisa, frases, né, do tipo 100% natural, que indica que porque ele é natural, então ele não tem nenhuma reação adversa, não tem nenhum problema que é causado por ele. Ou esses que prometem, então, curas milagrosas, ou então indicados também para muitos tipos de doença, ou para muitos sintomas, dor de cabeça, dor nas costas, e sei lá, insônia. Não é que muito são generalizado, exatamente, né? aham. E, inclusive, também os que não apresentam, então, o nome botânico, a apresentação botânica, então, dessa planta utilizada ali no fitoterápico. Então, é sempre importante ficar atento a essas informações. E também a Anvisa regulamenta as embalagens, então, desses medicamentos. Então, eles não podem apresentar muitas imagens, muitas cores, que isso também é um indicativo de que ele pode ser não regularizado. Um atrativo, no caso, né? Isso, aham. Não. E sempre procurar um profissional da saúde, né? Seja médico ou até mesmo um profissional de saúde, porque como fitoterápico ele é
venda livre, no caso, né? Então, a gente tem a indicação de receita, sim, de indicação, mas não necessariamente é a obrigação do receituário. Por isso que até é consumido sem receita. Mas talvez procurar um profissional da saúde, farmacêuticos e outros profissionais, para que possam indicar, para que possam estar orientando os pacientes e até prestar essa atenção farmacêutica, como vocês mesmos falaram, de entender o que o paciente tem, porque muitas vezes ele já faz uso de outros medicamentos em que aquele produto natural, aquele chá, ele pode estar contribuindo ou pode estar até interferindo para aquele tratamento, no caso, né? Então, sempre buscar um profissional da saúde. É isso? Tem mais umas coisas pra gente finalizar. Tem na mais, verdade. então? Tem, aham. Então, assim, inclusive com a ascensão, então, da indústria, acabou que os fitoterápicos, eles diminuíram um pouco do seu uso. Eu estava escutando um podcast e daí ele, inclusive, falou, o médico lá, não vou lembrar o nome dele, mas ele falou que esse ano é para bater, tipo assim, uma das maiores vendas de fitoterápico dos últimos anos. E, assim, quando começou a indústria, então, dos medicamentos que passaram a ser produzidos, então, esses medicamentos sintéticos, diminuiu o uso dos fitoterápicos, mas eles são tão importantes quanto. Inclusive, então, surgiu a ideia de que o fitoterápico era uma alternativa a uma medicina rica, ou então que ele era primitivo, então relacionados a misticismo, curandeirismo, algo que fosse mentira mesmo, assim, que a função dele, que ele não cumpria a função dele. Só que, como a gente sabe, os fitoterápicos têm todo um estudo por trás que comprovam, assim como a gente já citou durante todo aqui o podcast, né? De que eles têm, então, essa eficácia comprovada e eles têm, sim, benefícios, mas eles devem ser utilizados da forma correta, com a orientação de um profissional, ou então, minimamente, que a pessoa procure entender a bula, o que está dizendo sobre aquele medicamento, para que ele é utilizado, quais são os seus efeitos, e inclusive, né, tem gente que fala sobre os efeitos colaterais, que é como se fosse, na verdade ele serve mais como alerta do que para amedrontar alguém, né? Na verdade, os efeitos colaterais que aparecem lá é para que a pessoa fique ciente que pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. Isso tanto para os medicamentos quanto para os fitoterápicos. Como qualquer medicamento, o fitoterápico tem que ser armazenado corretamente. Com atenção, então, à data de validade, como a gente já falou, se ele está regularizado. E é isso, sempre procurar, então, também um profissional de saúde sobre qualquer dúvida que tiver, ou até mesmo, e daí, no caso de saber se o medicamento é ou não regularizado, entrar ali no site da Anvisa. Então, assim como a gente vai, de repente, no mercado, ou quando a gente chega com um produto em casa do mercado e tenta procurar ali, para que ele serve, onde eu posso usar, em qual receita, a gente pode fazer isso também aplicando para os medicamentos. Procurar saber para que ele serve, quais os efeitos, esse tipo de coisa. Então tá, agradeço a presença das meninas, né? É um assunto de extrema importância para que a gente passe essas informações para os nossos pacientes e até mesmo para as outras pessoas, porque hoje a gente sabe que o uso de fitoterápico é muito comum. Então, quanto mais orientação, mais informação a gente consegue passar para os nossos pacientes, melhor. Como a gente já disse aqui em outros podcasts, informação é poder, e é isso que a gente está tendo como principal objetivo de levar essa informação para todos os nossos pacientes. Obrigada. Obrigada.